gente foque a minha apresentação num setor um pouco diferente, que vocês estão acostumados a ouvir da TANAC, não na parte do início da cadeia, né, da nossa base florestal, mas no final, né, que é o principal hoje, entendo, o principal negócio da TANAC é hoje o mundo do tanino. Eu espero aqui com vocês nessa tarde compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente está entendendo como visão de futuro para a área de negócios taninos. Então, não dá para falar em tanino sem falar em sustentabilidade, né? Para nós isso é um propósito muito claro. A TANAC ela tem aí como ambição ser aí uma casa criadora de soluções sustentáveis de alta performance, né? E vocês vão ver nos próximos slides que a gente está investindo bastante para caminhar aí no desenvolvimento da nossa empresa nesse sentido. Falando um pouquinho da história da TANAC, não sei se todo mundo aqui conhece, a nossa história ela tem umas peculiaridades bem bacanas. Ela foi fundada em 1948 pela união de duas famílias, uma família sueca e uma família alemã. Interessante falar aqui um pouquinho, os suecos na Segunda Guerra Mundial eles dominavam a extração de taninos a partir de carvalho, né? E durante a Segunda Guerra eles tiveram 2 das 3 fábricas destruídas e eles conseguiram, de alguma maneira, no meio da guerra, desmontar a fábrica da Polônia, esconder os principais equipamentos e estudar ao redor do mundo onde existiria um lugar que seria capaz aí deles reconstruírem a fábrica que eles tinham lá na Europa. Então, o Sr. Weibel, na época com 76 anos, numa época que não existia internet, ele conseguiu descobrir que o Rio Grande do Sul concatenava toda a condição climática favorável para se replantar a árvore de acacia negra, que é uma árvore que ela foi originária da Austrália e veio para o Brasil posteriormente. E aqui, como Deus é brasileiro, a gente tem aqui a maior produtividade do mundo no crescimento da caça. Estamos falando aí numa Austrália que um ciclo florestal de 18 a 21 anos, na África do Sul de 15 a 17 anos, e aqui no Brasil nós temos um ciclo florestal de 7 anos. Né? Então, a TANAC nasce em 48, então, com a construção da nossa fábrica em Montenegro. Né? Em 79 a gente começa a investir na nossa base florestal, com a criação da Tanagro. Né? Em 82, ou seja, de 48 a 82, basicamente o negócio tanino estava voltado para a parte de curtimento de couro. Em 82 a gente tem o lançamento da nossa unidade de negócio de tratamento de água. Em 95 a gente, em parceria com a Sumitomo, tem a inauguração da nossa planta de cavacos aqui em Rio Grande. Em 2016 a nossa planta também em Rio Grande de pellet. Em 2017 a gente novamente diversifica o negócio tanino a partir da criação do negócio de nutrição animal. 2023 mudamos aí nosso headquarter para Porto Alegre e 2025, eu vou falar um pouquinho mais na frente, nós vamos ter o lançamento da nossa linha nova de nutrição vegetal. Talvez o teu microfone está mais perto. Alô? Então, falando aqui da visão geral das nossas operações, olhando aqui, o Marcelo vai concordar comigo, ela parece ser bastante simples, mas é um pouquinho complexa. Né? Então, nossas operações nascem no viveiro. Hoje a TANAC produz cerca de 7 milhões de sementes anualmente. A partir daí, as sementes elas vão, através da nossa equipe florestal e da silvicultura, fazemos todo um plantio e no ciclo de 7 anos é chegada aí a fase da colheita. Na colheita nós separamos a casca, as cascas são levadas para a nossa unidade de processamento em Montenegro, onde elas são transformadas em extratos vegetais, ao passo que as toras são levadas para processamento, para serem transformadas, seja em cavaco de madeira direcionadas para a indústria de celulose e papel, seja em pele de madeira sendo direcionada para utilização como biomassa. Né? Importante falar aqui que tem uma complexidade muito importante na nossa operação na parte de descascamento. No momento imediato que você retira a casca da tora, ela entra em contato com o ar e ela começa o seu processo de oxidação. Isso confere duas grandes questões importantes que a gente tem que administrar nas nossas operações. Uma delas é que, conforme a casca vai oxidando, ela vai reduzindo o teor de tanino dela, ou seja, para eu produzir aquela mesma quantidade de tanino, eu preciso processar um volume maior de casca.
E o segundo ponto, que a casca ela vai escurecendo, e com isso ela vai limitando as possibilidades de produtos que eu vou conseguir obter na minha unidade fabril. Então, um dos nossos grandes desafios é controlar essa oxidação na casca e fazer com que a casca chegue na nossa unidade fabril a tempo de ela ser aproveitada na sua maior capacidade. Nós somos uma indústria, nós nos entendemos que nos consideramos uma indústria muito peculiar, porque nós somos uma indústria de bioquímicos com uma base florestal. Então isso confere a TANAC uma característica muito interessante do ponto de vista de pegada de carbono, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje para cada tonelada de carbono equivalente que nós emitimos, nós sequestramos 21 toneladas. Então isso é incluindo todo o escopo 1, 2 e 3 GHG. E isso não é um número que a TANAC calcula. Isso é um número auditado por empresas internacionais, consultorias de primeiro porte, que são anualmente auditados dentro do nosso sistema. Bom, nós somos uma empresa especializada em soluções naturais. Então, aqui nesse portfólio está 90% do faturamento da TANAC. Então, falando em tanino, nós temos a linha de negócios Tanfeed, a linha de nutrição animal para diversas espécies. Nós temos a nossa linha mais antiga e ainda hoje o principal negócio dentro da família de taninos, que são os produtos para curtimento de couro. Nós temos a nova linha que está em fase de lançamento de nutrição vegetal. E nós temos a nossa linha que foi criada lá em 82, conforme eu comentei, que é a linha de tratamento de água, né? Dentro da TANAC, tudo aquilo que não é fértil, feed, águas e couro, ela é especialidade. Para nós, a área de especialidade é como se fosse uma incubadora de novos negócios. É que eu vou me explicar. Por quê? Aqui estão os produtos que saem do nosso P&D, começam a ser trabalhados no mercado e a partir do momento que eles ganham um grande volume, eles vão virar uma nova unidade de negócio, né? E também estão os produtos cujo a TANAC não tem como estratégia desenvolver além do fornecimento de matéria-prima. Ou seja, nós abastecemos grandes indústrias e cabe a elas o desenvolvimento dos nossos produtos e a comercialização desses produtos. Então, para citar aqui, esse portfólio está longe de estar estressado, mas por questões de confidencialidade eu só pude trazer aqui esses produtos, mas já acho que já dá para você ter uma ideia do nível de diversificação do nosso portfólio hoje, né? Então a gente tem, por exemplo, assim, a gente tem produtos específicos para produção de vinho. O tanino de acácia negra, ele confere um corpo mais expressivo ao vinho, ele ajuda no controle da coloração do vinho, né? Você tem taninos para vinho originário de diferentes matérias-primas, cereja, você tem carvalho, você tem a castanheira na Itália, né? Então, a partir do que o produtor de vinho ele espera da qualidade do vinho final dele, ele faz o uso de taninos no seu processo produtivo, né? Nós temos uma linha de antioxidantes, então eu tenho antioxidantes voltados para a ração animal. O tanino ele ajuda na preservação de gorduras, óleos, proteínas, né? O tanino também, a gente tem uma linha de antioxidantes para a parte de metais. Então o tanino ele forma como um primer anticorrosivo em metais. Uma linha inteira voltada só para essa aplicação. Nós temos um produto novo que está em fase de lançamento aqui, que é o conservante de látex natural. Esse é um produto que está para ser lançado agora, onde a gente substitui a amônia nos seringais na conservação do látex e a gente substitui a amônia no processo produtivo da borracha. Isso confere uma característica muito relevante porque ela produz produtos não alergênicos. Então a gente vislumbra em fornecer produtos para a indústria de produção de luvas cirúrgicas e até para preservativos, porque não sei se vocês sabem, de 5 a 10% da população mundial ela é alérgica a látex, e justamente porque o látex vai amônia no seu processo produtivo, né?
a gente tem produtos voltados para a área de mineração. O tanino ele complexa metais. Então, no processo produtivo, ele ajuda na separação do minério no processo de lixiviação, de flotação e etc. A gente tem um produto antigo, já de muitos anos na nossa prateleira, que são adesivos para madeira, na produção de MDF, na produção de compensados. O tanino ele substitui a resina fenólica nessa indústria. Cerâmica, nós temos um produto que ele atua como um defloculante, ele melhora a qualidade da argila na produção da cerâmica. Nós temos clientes como a Oxford, como grandes nomes aí da indústria nacional, onde o nosso tanino é aplicado na indústria de cerâmica. Bom, eu acho que essa foi a principal mudança de estratégia da Tanaka nos últimos 5 anos. A Tanaka percebeu que para ela ter sucesso nesse mundo de tanino, ela precisava conhecer profundamente aquilo que ela tinha na mão dela. Então, ela começou a investir de forma recorrente e de grande monta, em pesquisa e desenvolvimento. A gente entendeu que a gente precisava entender o que era a molécula tanino. Eu precisava sentar com o produtor rural e entender o que acontece desde quando o tanino é ingerido na boca do animal até quando ele é excretado, o que acontece no sistema digestivo do animal que confere os resultados que a gente enxerga na produção animal. O que acontece numa plataforma offshore que a gente entende que o tanino ajuda na separação de óleos e graxas no meio do mar. O que acontece na fisiologia da planta que faz com que a produtividade na soja ela é muito maior do que quando ela utiliza o nosso produto do que quando ela não utiliza o nosso produto. Então, para a gente entender a proposta de valor dos nossos produtos, para a gente sentar na mesa e conseguir desenvolver os nossos negócios, a gente sabia que a gente precisava conhecer melhor aquilo que a gente tinha nas mãos. Hoje, a Tanaka estudou mais de 97 tipos de extratos que dão origem a diferentes tipos de tanino. Hoje, a Tanaka ela consegue modificar o peso molecular, modificar o pH, ela entende o que ela precisa misturar com outros extratos para ter uma performance específica, o que ela não pode fazer, a depender do que o cliente final precisa como performance de bioquímico, nós temos todo um portfólio de produto que a gente pode atender. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a nossa área de P&D é composta por mais de 9 cientistas, PhDs. A gente investe mais de 5% do nosso faturamento do tanino, a gente reinveste somente em pesquisa. Hoje eu tenho no meu portfólio mais de 17 novos produtos em fase de desenvolvimento e esse é o futuro da Tanaka. É dentro desse universo de 17 produtos que a gente enxerga que vai estar o futuro da Tanaka nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Então, falar um pouquinho aqui da nossa linha principal de produtos. Então, vou começar aqui pelo Tanfid. O Tanfid é um aditivo zootécnico, multiespécie, voltado para a nutrição animal. Ele é um fitogênico sem solvente químico. Por que isso é importante? A gente tem outros produtos concorrentes no mercado, mas quando você enxerga, por exemplo, um quebracho na Argentina, uma castanheira na Itália, todos esses produtos concorrentes, o tanino, ele é produzido não a partir da casca da árvore, mas ele é produzido a partir da própria tora da árvore. Então eles cozinham a tora, adicionam água, cozinham a tora, adicionam uma série de produtos químicos e a partir daí eles conseguem produzir o tanino. O nosso tanino Tanfid, ele é basicamente produzido a partir de vapor e água. Então é um produto puro que pode ser usado na produção animal sem nenhum tipo de risco. E o que ele é rico? O que ele entrega para os animais? Ele é um produto rico em polifenol. O polifenol ele tem algumas características muito interessantes e muito peculiares. Ele é um produto que ele é antiviral, ele tem uma característica antiviral, antiparasitária, anti-inflamatória, antibacteriana. E o que isso confere ao animal? Ele regula a microbiota. A microbiota é um conjunto aí de bactérias, fungos, vírus que a gente tem no nosso sistema digestivo. E ela é benéfica, a gente convive com esses seres vivos dentro da gente. Então,
quando a gente melhora a microbiota, o que acontece? O nosso sistema digestivo, ele aproveita melhor o alimento que está inserido dentro dele. Então, os nutrientes, eles são muito melhor absorvidos, de forma muito mais rápida e muito mais eficiente, né? E o tanino, ele complexa ferro dentro do sistema digestivo e ele induz o organismo a não produzir bactérias gram-negativas, que se comenta, que são as bactérias causadoras de doença. Então, embora ele não mate a bactéria, ele vai afetar o sistema, o ambiente onde a bactéria está inserida, de forma que ela não vai conseguir se reproduzir. Isso confere, então, uma melhoria na saúde do animal, né? Tem esse produto para nutrição humana? A gente, infelizmente, ainda não tem. Fiquei louco de vontade de tomar isso aí. Você sabe que o senhor não está falando nenhuma loucura. É que para a gente conseguir fazer uma linha de produção humana, se requer uma quantidade de estudo e uma quantidade e um registro tão especializado que isso demoraria, a gente acredita, de 10 a 15 anos para conseguir ter um produto. Tá? Mas também estamos pensando nessa diretriz. Né? Bota no vinho, né? Bota no vinho. Bota no vinho, né? Sim. Vamos lá. Falando dessa modulação da microbiota, qual que é o grande ganho para o produtor rural? Né? No final do dia, ele tem um melhor fator de conversão. O que isso significa? O volume que ele ingere de ração, ele é transformado, o quilo da ração, o quilo de peso que ele ganha, conforme o quilo de ração que ele ingere. E por que isso é particularmente importante para o produtor rural? Porque o custo da ração para o produtor rural, ele representa cerca de 70% de todo o custo da produção dele. Então, quando eu tenho uma maior conversão, eu tenho uma economia para o produtor rural, eu estou ajudando ele no bolso, diretamente. Né? Então, falando um pouquinho de aves. Né? Então, o Tanfeed hoje, ele substitui promotores de crescimento, ele substitui antibióticos, como por exemplo a enramicina. A gente tem estudos ao redor do mundo inteiro que comprovam que o nosso produto ele substitui os antibióticos e entregam basicamente a mesma performance. Né? A gente tem a redução da umidade da cama, né, das aves. Você começa a ver as fezes das aves, elas ficam mais secas, elas ficam inclusive mais escuras. Né? Isso diminui a umidade na qual os animais estão inseridos. Diminuindo a umidade, você diminui também o ambiente propício para a proliferação de bactérias, ou seja, você também diminui a probabilidade de haver doenças na sua produção de aves. Né? Você reduz a emissão de amônia. A amônia, para a ave, ela causa doenças respiratórias e você tem também riscos para o próprio operador. Isso é particularmente importante em países como a Europa, Estados Unidos, países de clima frio, onde as granjas aviárias elas são fechadas e você tem até locais onde você tem explosão devido ao grande acúmulo de amônia. Né? E você reduzindo a amônia e tendo um ambiente mais seco, você tem menos calos de pata. E por que calos de pata é importante? Você reduzir o calo de pata. Porque a pata é hoje considerada na China uma iguaria. Então ele é um dos produtos hoje mais importantes para o produtor de aves na exportação. Né? Bom, suínos. Suínos, o nosso produto ele substitui o óxido de zinco. O óxido de zinco, não sei se todos aqui estão familiarizados, você na produção de suínos, você tem a fase que o porquinho está se amamentando, né, da mãe, está tomando leite. E chega uma fase que eles chamam de fase de creche, onde se separa o porquinho da mãe e o porquinho começa a comer ração. Até então o sistema digestivo dele nunca tinha tido contato com ração. Quando ele começa a comer ração, o que acontece? Ele tem diarreia. Se ele tem diarreia, ele tem perda de peso. Se ele tem perda de peso, o produtor rural está perdendo dinheiro. Então o que se usa? Se dá óxido de zinco para o porco e para ele é um antidiarreico muito forte. Qual que é o problema disso? Em grandes quantidades, o zinco se instala na carne do animal. E quando você ingere o animal, você está ingerindo carne com alto teor de metal. Né? Então, o óxido de zinco ele foi proibido na produção animal
na China, ele foi proibido na produção animal no terceiro trimestre de 2022, ele ainda é permitido no Brasil, mas muitos acreditam que ele está para ser proibido e ele é ainda permitido nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, a Espanha, que é o principal produtor de suínos da Europa, em outubro de 2022, quando eles proibiram o uso de óxido de zinco, de um dia para o outro, o produtor rural teve um incremento de 7% no seu custo, porque ele estava proibido de utilizar óxido de zinco. E aqui a gente tem uma alternativa viável e pronta para ser utilizado para esse fim, né? Então, você tem no suíno uma alternativa também viável para a utilização de antibióticos, né? Ruminante, você percebe que o tanino ele promove uma melhor digestibilidade de proteína. E o que isso resulta? Isso resulta na menor necessidade de você misturar soja na sua ração. Ou seja, também você tem a redução do custo produtivo para o produtor rural. E o nosso produto ele reduz mais de 23% a emissão de metano, de gases que promovem aí, o efeito estufa, né? E com diferencial, você tem grandes indústrias que têm produtos para redução de metano, mas não existe no mercado um produto igual ao nosso, que reduz metano e entrega maior conversão alimentar, né? Então, você também, dentro aí, na área de ruminantes, você tem o uso do tanino melhorando a qualidade do leite, você altera a porcentagem de ácidos graxos no leite, né? E você tem a aquacultura. A aquacultura você melhora a viabilidade da produção porque você reduz a mortandade, principalmente quanto a Streptococcus nas tilápias e Vibra na parte de camarões. E hoje a gente tem alguns projetos bastante ousados. Por exemplo, a gente está hoje numa grande cooperativa aqui da região sul, onde nós estamos tratando a água do viveiro de tilápia com o nosso Tanfloc, tirando a sedimentação aí que os peixes estão inseridos, diminuindo o gosto de terra do peixe e concomitantemente dando Tanfeed para esses peixes, ajudando também na diminuição da mortalidade. Falar um pouco da nossa linha de Tanfloc, que é a nossa linha de tratamento de águas e efluentes. O que é o nosso produto? O nosso produto ele é um polímero orgânico de origem vegetal que atua aí como um coagulante e um floculante. Então, você tem uma maior eficiência do sistema de tratamento de água. Por quê? Principalmente quando você é comparado com sais inorgânicos, que são os produtos químicos mais utilizados hoje no mundo inteiro. PAC, sulfato de alumínio, cloreto férrico. O nosso produto ele ajuda na formação de flocos maiores, o que entrega uma maior performance do sistema de tratamento de água. Por você não ter metal residual na tua água, você tem uma redução drástica na corrosão das suas estruturas metálicas e da sua tubulação. Eu tenho um cliente que só compra o meu produto porque ele diminuiu de forma drástica a manutenção dele com a substituição de equipamentos, né? Você tem em indústrias cuja características do efluente é muito rica em óleos e graxas, você tem o tanino funcionando como um floculante. E por ele atuar numa faixa de pH bastante ampla, você também deixa de ter que utilizar químicos específicos para você ter o pH ideal para utilizar o seu produto. Então você tem aí uma redução muito interessante do custo, devido a que você não está mais tendo a necessidade de adicionar floculante e outros químicos. E na parte de compostagem, né? Existem países hoje, por exemplo, como a Austrália, onde você não pode ter um descarte de efluente com metal pesado. Então você tem algumas indústrias na Austrália que hoje elas andam 200, 300 quilômetros para descartar o seu resíduo do tratamento de efluentes, e utilizando aí o nosso Tanfloc, você não tem esse tipo de problema. Bom, falando um pouco aqui da nossa nova linha de fertilizantes, né? Na verdade, nós temos dois produtos hoje que foram registrados como um fertilizante organomineral, né, que é o Vitus Pro e o Vitus Full. São dois produtos que eles foram pensados para ser utilizados na fase
de adição de herbicida e fungicida no ciclo da soja. Ele tem aí um efeito de redução do estresse oxidativo das plantas e esse efeito oxidativo ele atua diretamente aí no desenvolvimento da planta. Esse produto para nós ele é muito mais do que um fertilizante organomineral. Nós entendemos que nós temos nas nossas mãos, na verdade, um bioestimulante. Quando a gente vê a utilização do nosso produto na produção de soja, o que a gente verifica é um maior enraizamento das plantas. Com o maior enraizamento das plantas, você tem uma maior troca de nutrientes entre o solo e a planta. Com essa maior troca, as folhas da soja, elas aumentam a área. Aumentando a área, ela troca melhor a fotossíntese, ela aumenta a eficiência da fotossíntese. Aumentando a fotossíntese, ela aumenta o número de nódulos e aumentando nódulos, ela resulta em mais grãos. Então você tem uma produção, um aumento de produtividade devido a todo esse efeito na fisiologia da planta, né? Então nós temos dois produtos prontos para a área de soja, para a produção de soja. O ano que vem nós entendemos que vamos ter um produto também pronto para a produção de milho, em 2027 para feijão e para trigo. Bom, rapidamente aqui para concluir, a nossa linha couro, não sei se vocês sabem, mas a produção de couro no mundo ela é bastante estável, né? A produção de couro está intimamente ligada ao volume de abatimento dos animais ao redor do mundo, e o curtimento do couro é uma tecnologia milenar, né? Na prática você tem o tanino se aglutinando a proteína que pertence aí no couro, e ele vai na pele do animal e ele vai diminuir o processo de degradação da pele, que ocasiona o curtimento do couro, né? Então você tem praticamente dois processos de curtimento, um mineral, onde ele é quase que na sua totalidade através da utilização de cromo, e você tem de curtimento vegetal, onde você utiliza diferentes extratos vegetais, né? O que vai definir se vai ser um ou outro é o que vai se pretender com a utilização daquele couro. Por exemplo, um couro tratado com acácia negra, ele é um couro que ele vai ser mais duro, mais resistente. Então, o nosso produto normalmente ele é utilizado na produção de cinto, sola de sapato, para diferentes aí, para selaria, né? Você nunca vai ver um tanino de acácia negra sendo utilizado, por exemplo, no couro do banco de um carro, porque o tanino de acácia negra não tem resistência à luz, ele não dá maleabilidade, né? Por exemplo, num couro de uma jaqueta, de uma saia, etc, né? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje o curtimento vegetal, embora ele seja 5 a 10% do método de curtimento de todo o couro da produção mundial de couro, para a TANAC, ele significa 70 a 75% das nossas vendas. E a parte de curtimento mineral, cerca de 30 a 35% das nossas vendas. Bom, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição.